falarei sobre os mistérios dos arrebatamentos. Existem dois tipos de arrebatamentos, o de espírito e o de sentidos. O arrebatamento de espírito, já fala que o espírito deixa o corpo. Esses tipos de arrebatamentos a pessoa morre, e o fio de conexão entre corpo e espírito é rompido ou desligado. Eu só sei que o corpo para de funcionar, por causa dessa interrupção do fio de ligamento entre o corpo e o espírito. A pessoa vai a óbito, e o espírito perde a ligação com o rompimento do corpo. Na internet, tem muitos testemunhos de arrebatamento de pessoas que morreram de verdade nos hospitais e em acidentes. Nesse tipo de arrebatamento o corpo está morto, e o espírito não consegue mandar informação do mundo espiritual, porque o fio de prata que é o de ligação foi rompido. Uma vez que esse fio é rompido, o corpo perde a ligação com o espírito. É a mesma coisa de o espírito dizer: tchau, estou indo embora, eu vou para a eternidade, e você, corpo, tem que retornar ao pó, e não tem como voltar o espírito quando o cordão de prata é rompido. Os médicos podem tentar reanimar com o desfibrilador dando vários choques no coração. O espírito só volta quando Deus quiser. Só um Deus poderoso que pode dar ordem para o espírito voltar ao corpo e fazer levantar. Não importa quantos dias esteja morto, e se o corpo virar pó, só a voz poderosa de Deus faz o pó virar carne e osso, e se ajuntar. Embora a passagem de ossos secos no livro de Ezequiel fale da morte espiritual, a verdade é que na primeira ressurreição, os mortos irão se levantar para encontrarem Jesus nas nuvens. Corpos em fase de putrefação, esqueletos ou até mesmo que já se tornou pó, irão ter os seus corpos glorificados, porque morreram obedecendo e crendo que um dia iriam ser arrebatados para encontrarem Jesus nas nuvens. João 11 verso 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto viverá. João 11 verso 41 a 44. Tiraram pois a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus levantando os olhos para cima disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Hebreus 11 verso 35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Marta foi a prova de ver o seu irmão ressuscitar. Depois de 4 dias o corpo já estava entrando em fase de deterioração e já fedia. O cordão ou fio de prata entre o espírito e corpo já tinha se rompido, e Jesus com a sua autoridade fez o cordão rompido restaurar e se ligar ao corpo de Lázaro. O espírito de Lázaro teve que sair do seu descanso eterno e voltar ao seu corpo. Esse é o motivo que creio em arrebatamento de espírito. Segundo Coríntios 12 verso 1 a 4. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. O apóstolo Paulo falava dele. É porque ele não queria se gloriar, mas ele não soube explicar o mistério do seu arrebatamento. Ele não sabe se foi arrebatado com o corpo igual Elias e Enoque, ou se foi arrebatado fora do corpo que foi o seu espírito. 1 Coríntios 15 verso 50. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Nesse versículo, o apóstolo Paulo compreende que no corpo perecível e mortal não pode visitar a eternidade. Então foi o espírito dele que visitou o céu. Outro tipo de arrebatamento que existe é o dos sentidos. O cordão de prata não se rompe e continua ligado com o corpo passando informação. Por isso que tem arrebatamento que a pessoa está no chão falando e chorando. Como a pessoa foi arrebatada se o corpo não morreu, e o espírito não se desligou, o arrebatamento houve, mas o cordão de prata não foi rompido. Por isso que o corpo está vivo respirando. Enquanto o cordão estiver ligado, o corpo não pode morrer.
Mas se o corpo está chorando, falando ou rindo, é porque o espírito está passando informações do inferno ou céu, e até mesmo de outros lugares que não seja a eternidade como o universo, outro país ou cidade. Apocalipse 1 verso 9 e 10. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Não sabemos se o arrebatamento de João foi de espírito ou de sentidos. O arrebatamento de sentidos, o cordão de prata continua ligado ao corpo, e só os sentidos da pessoa saem do corpo. O próprio nome fala, arrebatamento de sentidos. O sentido do olfato, paladar, visão, audição e tato saem do corpo e ficam no espírito, porque o espírito precisa dos 5 sentidos. O espírito precisa sentir o cheiro, sentir o gosto na boca, ouvir as vozes do mundo espiritual sendo de Deus ou do diabo, precisa apalpar ou pegar, e ver as coisas do mundo espiritual, mas como o corpo mesmo perdendo os 5 sentidos para o espírito, consegue transmitir a mensagem do mundo espiritual, através do cordão de prata que está ligado com a cabeça do corpo. A mente recebe as informações do outro lado, por isso que a pessoa quando tem os sentidos arrebatados continua viva respirando, sente a alegria do céu ou o tormento do inferno. O cordão de ligação passa todas essas coisas para o corpo. Se o espírito sentir dor, o corpo sente. Se o espírito sentir alegria, o corpo sente. Se o espírito falar no mundo espiritual, o corpo repete as mesmas palavras porque estão ligados. Corpo, alma e espírito formam a pessoa quando é gerada no ventre. São coisas inseparáveis que tanto na primeira e segunda ressurreição, a alma e o espírito vão se unir ao corpo. No arrebatamento de sentidos, se o corpo parar de falar, chorar e sentir, significa que o cordão de prata se rompeu, e o corpo foi desligado do seu funcionamento. O corpo morreu e o espírito partiu. Nesse caso é arrebatamento de espírito, e não de sentidos, e o espírito só volta com as ordens de Deus. A Bíblia fala do arrebatamento do apóstolo Paulo, a qual ele não quis falar como foi o seu arrebatamento. Aí alguns ficam até em dúvida se pode falar ou não, e quando o apóstolo João é arrebatado, ele já detalha o Apocalipse inteiro. Ele viu os 4 cavaleiros, os anjos das 7 trombetas, viu as falsas religiões unidas na forma de mulher de vermelho, viu Satanás na forma de dragão, viu Israel na forma de uma mulher revestida do sol e a lua debaixo dos seus pés, viu os demônios semelhantes aos gafanhotos e escorpiões que são demônios da batalha espiritual, que usam couraças de guerras e serão soltos no fim dos tempos. João viu o lago de fogo que está escrito em Apocalipse 20 verso 10. E viu o julgamento do diabo, e o cordeiro no céu que abriu os 7 selos. Viu os 4 animais no céu, Apocalipse 4 verso 1 ao 6. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda, e ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Apocalipse 4 verso 8 ao 11, e os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra, e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre,
Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra, e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Observe que João foi arrebatado ao céu e viu tudo isso. João viu a cidade santa que não tem habitante nenhum. Apocalipse 21 verso 2 e 3. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. O profeta Isaías teve um arrebatamento de sentidos, na qual foi até o trono de Deus. Isaías 6 verso 1 a 4. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Veja o arrebatamento do profeta Ezequiel, que teve o seu espírito transportado para vários lugares. Ezequiel 1 verso 1. Ezequiel filho de Buzi vivia na Babilônia às margens do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá expatriados e prisioneiros. E aconteceu que os céus se abriram, e eu tive visões de Deus. Ezequiel 8 verso 2 ao 4. Num instante fixei os olhos, e vi um vulto de aparência humana, da sua cintura para baixo. Este ser parecia ser feito de algum material incandescente, e dali para cima sua figura era de um resplendor muito superior ao metal mais brilhante. Então, este ser estendeu na minha direção uma espécie de braço, e pegou-me pelos cabelos, e de súbito, o Espírito me conduziu para um espaço entre a terra e os céus, e por meio de uma série de visões de Deus, levou-me a Jerusalém, e me colocou à entrada da porta norte do pátio interno, onde havia sido instalado o trono da imagem do ídolo que provoca o ciúme de Deus, e ali, diante da minha pessoa estava a glória do Deus de Israel, exatamente como contemplara na visão que eu havia tido na planície do vale. Ezequiel foi arrebatado não ao céu e nem ao inferno, mas a Jerusalém para ver as abominações ocultas de Israel, onde tinha imagens escondidas no templo que foi construído para adorar a Deus. Esse homem que apareceu a Ezequiel, foi Jesus que o arrebatou. Antes de Jesus vir na terra, ele tinha forma de espírito resplandecente. Hoje ele não é mais um espírito, mas teve o seu corpo ressuscitado e ascendeu ao céu em um corpo glorificado. Ezequiel foi arrebatado até a porta oriental do templo. Ezequiel 11 verso 1 e 2. Então o Espírito me levou e transportou até a porta oriental do templo do Senhor, que está voltada para leste, o oriente. Ali, à entrada da porta havia 25 homens, e vi entre eles Jazanias, filho de Azur, e Pelatias filho de Benaia, chefes do povo. Em seguida Yahvé me revelou: Filho do homem, estes são homens que estão tramando mal e instruindo toda a cidade a praticar o que é maligno. Ezequiel 40 verso 1 ao 3. No exato dia 10, a mão de Yahvé pairou poderosamente uma vez mais sobre mim. Então me senti transportado em visões divinas à terra de Israel, e Deus me colocou sobre um monte muito alto, sobre o qual no lado sul, havia alguns edifícios que juntos tinham a semelhança de uma cidade. Deus me levou para lá, e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé próximo à entrada, e segurava em sua mão uma corda de linho e uma régua, cana de medir. Ezequiel 11 verso 24. E então, subitamente o Espírito de Deus elevou-me numa visão e transportou-me aos que estavam cativos em Casdim, Caldeia, Babilônia, e assim desvaneceu-se a visão que eu havia recebido. Ezequiel 37 verso 1. A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos,
Ezequiel 43 verso 5. Em seguida o Espírito de Deus ajudou-me a ficar em pé, e conduziu-me ao pátio interior, e a glória do Senhor encheu o templo. Ezequiel 3 verso 12. Então o Espírito me conduziu, e ouvi de trás de mim uma voz poderosa que exclamava: que a glória de Yahvé, o Senhor, seja louvada em sua habitação. Ezequiel 3 verso 14. Então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com meu espírito cheio de amargura e indignação pelo pecado, e com a forte mão de Yahvé sobre mim. Atos 8 verso 38 ao 40. Assim, deu ordem para que parassem a carruagem. Então, Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou a Filipe. O eunuco não o viu mais, contudo, pleno de alegria seguiu seu caminho. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto e indo para Cesareia. Depois que Filipe batizou o eunuco, ele foi arrebatado pelo Espírito Santo, e o eunuco que estava alegre não viu mais Filipe, e Filipe já estava em Azoto indo para Cesareia pregar o Evangelho, e na época o transporte era cavalos, não os carros de hoje que chegam rápido nas cidades, e mesmo o transporte sendo cavalo, os apóstolos não tinham cavalos e andavam muito a pé e de barco para pregarem o Evangelho, e como as cidades eram longe, às vezes Deus arrebatava a pessoa e colocava já na cidade para não perder tempo, e livrar dos perigos no meio do caminho, poupando os apóstolos de passarem por lugares de homens sanguinários. E hoje está cheio de pessoas que dizem: eu sou crente, mas não creem em arrebatamento, e ainda tentam desmentir os arrebatamentos como se não estivesse na Bíblia e fosse coisa inventada dos homens. Mas muitos questionam: nem no tempo dos apóstolos teve tanto arrebatamento assim, porque os crentes de hoje que são mais fracos estão tendo. Romanos 5 verso 20, onde o pecado abundou, superabundou a graça. No tempo dos apóstolos já tinha pecado, mas no tempo de hoje, através da mídia, televisão, redes sociais e a modernidade, o pecado abundou. No tempo dos apóstolos já tinha a graça, mas o pecado não era igual aos dias de hoje. Se naquele tempo a graça foi capaz de dar o privilégio para os apóstolos serem arrebatados, imagine nos dias de hoje que abundou o pecado. É claro que quando o pecado aumenta, a graça aumenta ao dobro. Essa é a razão de ter mais pessoas arrebatadas nos dias de hoje do que antigamente, porque o pecado abundou, mas a graça está superabundando e dá mais possibilidade para mais experiências. E quem disse que só teve esses arrebatamentos que a Bíblia diz? Os apóstolos viveram muitos anos, e se fosse escrever a experiência de cada um deles, daria mais de 100 Bíblias. Será mesmo que eles não tiveram mais experiências? Tem um livro chamado Apocalipse de Pedro, que narra ele indo ao inferno, um livro antigo que não está na Bíblia. Esse livro narra os compartimentos de sofrimento do inferno para cada pecado. Se esse livro fosse incluído na Bíblia, ajudaria muito para dar mais bases em muitas experiências. O livro de Enoque, que fala da criação do universo, das estrelas, da galáxia, se estivesse na Bíblia, refutaria a teoria ateísta do Big Bang, que fala que o universo se criou sozinho. O fato de não estar na Bíblia não significava que é mentiroso, porque as coisas ocultas e mistérios de Deus que não foram revelados e não estão na Bíblia, não significa que é mentira por não estar na Bíblia. Eu conheci uma moça que foi arrebatada ao inferno. Ela era uma mulher que se prostituía com vários homens e bebia muito. Uma coisa que eu achei estranho foi que ela renunciou a essas coisas e se tornou crente de uma igreja que não pregava doutrina. E ela afirmava que tinha ido ao inferno, e quando voltou, resolveu congregar e aceitar a Jesus. O problema é que ela usava brincos e calça comprida, e os irmãos que defendiam a doutrina não acreditavam em seu testemunho. Já eu via que ela tinha renunciado à prostituição e às festas do mundo, e ninguém muda de um dia para o outro, sem que algo aconteça de grave, e resolvi conversar com essa moça. E ela me falou o seu testemunho de que havia caído bêbada e ficou desacordada, e foi ao inferno. Quando ela terminou de falar o seu testemunho, eu perguntei para ela se tinha visto vaidades no inferno, e ela respondeu que não. O que ela viu no inferno foi mulheres que vivem uma vida promíscua, não casaram e viveram uma vida sexual ativa e bebiam nas festas.
Eu concluo que Deus mostrou só as mulheres que praticaram o mesmo pecado dela, e isso lhe assustou, e eu percebi que ela não foi no Vale das Vaidades, e mandei ela assistir um testemunho diferente do dela, e essa moça deixou as vaidades, porque pegou trauma no inferno. Ela disse que apanhou muito lá, e preferia crer naquilo que ela não viu no inferno, do que cair lá de novo. Eu também conheci um pastor que foi ao inferno e não viu vaidades. Ele só foi no Vale dos Falsos Mestres, e isso fez com que ele tirasse a teologia da prosperidade da sua igreja. Eu mostrava para ele testemunhos diferentes do dele, e quando falava de vaidades ele não acreditava. O que ele questionava era assim: se esses testemunhos que falam de vaidades são reais, por que o anjo não me mostrou isso no inferno? Eu respondi a ele assim: o propósito do anjo levá-lo ao inferno e mostrar os falsos mestres foi para o Senhor tirar a teologia da prosperidade. E outra, o inferno é gigante, e o irmão só foi em apenas um vale que é dos falsos mestres. O irmão foi em apenas uma unha do inferno. E ele disse: vou fazer prova com Deus. Se esses testemunhos são verdadeiros, um anjo aparecerá em meu quarto e ainda irá falar comigo. Esse irmão começou a orar muito e se cumpriu. O anjo apareceu para ele em seu quarto e revelou todos os planos do diabo por detrás da moda. E ele me falou tudo o que o anjo revelou a respeito do plano diabólico no mundo. O testemunho de Mary Baxter é verdadeiro. Ela não foi ao Vale das Vaidades, mas isso não tira a veracidade de seu testemunho. Ela foi a primeira mulher a ter coragem de falar de sua experiência e ser chamada de louca e mentirosa pelos teólogos. Mas não baixou a guarda e continuou divulgando seu testemunho, e através dela, muitos tiveram coragem de falar as suas experiências. O pastor João de Oliveira foi o primeiro no Brasil a testemunhar o seu arrebatamento no ano de 1966. Mary Baxter foi no ano de 1976 a primeira pessoa a publicar no mundo, mas se tiver alguém antes dela eu ainda não sei. Eu também, quando um demônio me levou ao inferno, eu não fui levada no lugar da vaidade. Eu acredito que o demônio me poupou de levar, porque eu iria fazer perguntas a ele que não conseguiria responder. O porquê tem tantas modas no inferno. Mas quando eu me tornei uma bruxa, eu não entendia o porquê o demônio me pedia para me maquiar, usar colares no pescoço e vestir um vestido vermelho com lista preta. Parecia uma pombagira ou a prostituta de vermelho do Apocalipse, mas eu desconfiava que significava alguma coisa ruim. Eu descobri que vaidade era pecado, quando eu visitei uma das instituições da Terra que fabrica as modas e vaidades. Essa instituição é um lugar normal, que comanda as fabricações de modas e vaidades, mas no mundo espiritual, a instituição não aparece em forma de uma grande casa ou apartamento, e sim na forma de um animal. Todos os reinos simbolizam um animal no mundo espiritual. Satanás pegou o seu reino e fez em pequenas fatias para dar para aquele que lhe servir e adorar, assim como tentou fazer com Jesus no deserto. Reino não é só política. Quem controla a internet tem o reino da comunicação, e se quiser parar o mundo e deixar sem rede tem poder para isso. E o mundo ficou dependente da internet para a comunicação. Uma empresa não funciona sem internet. A internet é uma fatia do reino, assim como a energia elétrica, que sem ela as carnes apodrecem. Sem ela nenhum aparelho funciona. Quem detém o controle da comida e da água na terra tem um pedaço desse reino, porque sem essas duas coisas, vidas morrem de sede e de fome. Quem detém o controle das roupas, se tirar do mundo o povo vai ficar nu, porque depende de vestimenta, e quem detém essa fatia do reino das vestimentas está deixando as roupas mais curtas e apertadas, fazendo pedaço de shorts que nem cobrem as partes salientes. Eu não vi no inferno essas coisas, porque o demônio não me levou, mas eu vi na instituição da terra que controla a moda e as vaidades. Mas como não era uma cristã, pensei que era uma grande fábrica de roupas normais. Quando aceitei a Jesus, fui procurar uma resposta dessas instituições para saber o significado, e sobre a instituição da moda e da vaidade, achei a resposta lendo a Bíblia, porque se fosse para pedir ajuda dos teólogos, eles iriam dizer que são usos e costumes, e que não tem nada a ver. Fui procurar resposta na Bíblia, pedi entendimento para Deus,
porque eu não tinha ninguém para me ensinar. O meu primeiro pastor não dava ensinamento bíblico, só fazia os cultos normais. Satanás sempre se preocupou com a ideia de as pessoas saberem que tem um inferno eterno. No século XIX, seitas parecidas com igrejas porque usavam a Bíblia, foram fundadas para dizerem que o inferno não existe, e isso dava uma certa tranquilidade para as pessoas praticarem o pecado sabendo que irão morrer e deixar de existir. Então, para que aceitar a Jesus, Satanás é o pai da mentira, e sabe que o inferno existe, porque ele tem trono lá, a cama de verme dele se encontra lá. Quando eu era uma bruxa, eu via os demônios rindo quando as pessoas acreditavam que o inferno não existia e que era na Terra. Na Idade Média, embora o povo não tinha a Bíblia porque era latim e não era comercializada e só os padres tinham, eles podiam falar qualquer coisa e dizer que estava na Bíblia, e o povo iria crer mesmo sem ter a Bíblia, porque acreditavam que o Papa era uma autoridade espiritual levantada por Deus. O povo tinha medo que o padre excomungasse, porque isso amaldiçoava a alma levando ao inferno. O Papa explorava o povo sempre usando o conceito do inferno se as pessoas não obedecessem. O medo da Idade Média era tão grande de ir ao inferno, que o povo fazia tudo o que os padres pediam, mesmo nas figueiras por não terem a Bíblia. O povo era ignorante espiritualmente a respeito da palavra de Deus, mas existia algo forte dentro desses povos, o temor. Eles não queriam cair no tormento. Quando o padre amaldiçoava uma pessoa, ela fazia penitência de oração para não ir ao inferno. O temor era grande, e se tivesse uma igreja de doutrina teria ganhado muitas almas, já que o povo tinha grande temor nesse tempo. Provérbios 9 verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Eu acredito que mesmo sem ter a Bíblia em suas mãos, o temor de não querer ir ao inferno fez muitas almas se salvarem. Deus, sabendo que eles não tinham a Bíblia, ouvia as suas orações. Diferente dos dias de hoje onde muitos perderam o temor do inferno, faz zombaria das revelações e não se importam para onde vai a sua alma. O inferno virou uma piada na internet, mas as pessoas que assim procedem, pensam que não irão morrer e encontrar a realidade do mundo espiritual. Satanás já tinha plano de ridicularizar o inferno. Dante Alighieri, que nasceu no ano de 1265 d.C., ridicularizou o inferno quando escreveu a Divina Comédia do Inferno. Conheci um rapaz que tem uma revelação sobre esse Dante Alighieri. Vou conversar com ele para mandar o seu testemunho para o canal a respeito dessa revelação. E hoje tem muitos Dantes. O número se multiplicou dessas pessoas que zombam dos testemunhos de arrebatamento. Olhem para os rostos delas. Vocês não veem o brilho de Deus. Vão ver um rosto sombrio, pálido de pessoas mortas. O mesmo rosto que eu tinha quando era uma bruxa. Na internet tem muitos canais de feitiçaria, e não vejo esses supostos crentes denunciando essas obras. Eles guerreiam contra os irmãos que são arrebatados. Já contra os falsos teólogos, mestres e doutores que pregam na internet não falam nada. Aceitam as suas doutrinas mortas da carne. Eu nunca vi isso, tanto irmão se incomodando com os testemunhos de revelação do inferno, coisa que não cabe a eles. Se não interessa a eles, por que querem se envolver, se não acreditam? Respeitem a fé de quem acredita. A Constituição brasileira fala de liberdade religiosa, cada qual segue aquilo que acredita. Falar de arrebatamento é como ferir o coração desses crentes com um punhal. Parece que está falando palavrões ou palavras de insultos a eles. Se está causando incômodo, é sinal de que o diabo não gosta que fale do inferno, porque ele sempre quis dizer que o inferno é uma mentira, desde o século XIX, quando ele criou as suas seitas. Eu duvido algum crente que ora e tem intimidade com Deus olhar para o rosto dessas pessoas, e não vê demônios quando eles dão gargalhadas escarnecendo. 3 coisas que não incomodam o diabo. A primeira foi criar uma doutrina que o inferno não existe. A segunda foi falar que roupas,
Brincos e maquiagens são usos e costumes e que não faz parte da doutrina de Deus. A terceira é que não precisa viver em santidade. Isso é extremismo, radicalismo, fanatismo e loucura. Estamos na graça. Não precisamos nos sacrificar. Jesus se sacrificou por nós. Um pouquinho de álcool não faz mal. Eu bebo na esportiva, e não para ficar bêbado. Não preciso fazer esforço para me salvar. Já sou salvo. Diabo sujo que criou essa doutrina infernal da predestinação, doutrina calvinista satânica. Essas três coisas têm destruído as igrejas e levado muitos crentes ao inferno, e até nas igrejas santas essas doutrinas do inferno têm entrado. Não baixem a guarda, pastores, não façam a vontade do povo. As igrejas que pregavam a doutrina têm mudado as doutrinas para segurarem os membros. As igrejas evangélicas estão se adaptando ao povo e fazendo o querer deles, que é massagear os egos de suas carnes, passar a mão na cabeça e fechar os olhos para o pecado. Agora, veja a igreja que guarda o sábado, 200 anos de existência e nunca mudou a sua doutrina, nunca tirou o sábado porque os membros querem que faça. Os membros querem trabalhar no sábado e cansaram de perder empregos. A igreja do sábado não muda as suas doutrinas para satisfazer o ego de ninguém. A igreja do paraíso da terra e da maçã do Éden acreditam que o jardim do Éden será restaurado e nunca mudarão as suas crenças, e fizeram desse tipo de doutrina errônea um dos pilares de suas doutrinas. Eles não mudam as suas doutrinas para satisfazerem o gosto de ninguém. Quem quiser congregar, congregue. Quem não quiser, para eles perderão as suas salvações. As seitas não mudam para satisfazerem o querer de ninguém, porque as igrejas evangélicas têm que mudar as suas doutrinas para satisfazer o gosto das pessoas, abrindo as portas para o pecado entrar. O povo tem que seguir a doutrina da igreja, não a igreja a mudar a doutrina pelo povo. Se o povo não quiser ficar na igreja por causa da doutrina, existem milhões de igrejas no mundo que fazem as vontades deles. Querem igrejas que fazem a vontade da carne. Tem um monte no mundo, é só irem congregar nelas, ao invés de pedirem para o seu pastor mudar a sã doutrina, ou se colocar contra a doutrina dele, fazendo duras críticas contra a autoridade levantada por Deus. Eu encerro aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.